Caiu, meu povo. Falei, o Instagram não deixa colocar a tal da música. A gente não pode colocar a tal da música que o Instagram derruba. Ai, que coisa. Voltei. A live caiu, mas eu voltei. É porque por conta da música, gente. E eu vacilo por causa disso, tá vendo? Mas tá bom. Glória a Deus. De novo. Não dá nem pra colocar a música pra brincar. Que coisa esse Instagram. Que chato. Pois é, que susto. Eu falei, meu Deus, será que sou eu? O que aconteceu no meu celular? Ele simplesmente derrubou. Mas você vai cair porque você tá colocando música de direitos autorais. Não pode. É verdade. Mas, gente, não deu. Dizem que são 15 segundos, não deu nem um segundo. Não deu nem um segundo, você viu? Eu aumentei o volume e tirei de volta. Ai, mas tá bom. Lu, Tá bom, prazer, meu querido. Prazer Meu é todo Deus. meu. Tô Tô muito feliz aqui honrada. pra ter esse papo contigo. E, como eu te falei, eu acompanho seu trabalho já há muitos anos e sei o amor que você sente pela confeitaria, que é o mesmo que eu sinto. Então eu acho que a gente vai trocar muito aqui. E vamos começar nosso bate-papo. Enfim, eu quero muito saber o que você tem para me dizer. Eu quero saber. Na verdade, eu quero saber um pouquinho também dessa sua trajetória, porque eu sei que é longa e é muito bonita, né? Nossa, começamos ao contrário, então. Eu sou desses, assim, na verdade, é que eu tô tão acostumado a fazer live perguntando, o pessoal do Cake Award sabe disso, mas assim, numa palavra, porque na verdade eu sei que a gente meio que conversou rapidamente, o que eu achei muito interessante é justamente isso. Você veio da produção e aí começou a ver no todo da nossa classe profissional que o confeiteiro em geral, não só o artístico, mas a confeiteira de bolo de pote, a confeiteira de bolo de vitrine, todos têm muita insegurança. E eu presencio muito disso ao longo dos meus 30 anos. E você pegou justamente esse ponto fraco da maioria das pessoas e tá lá, ó, puxando pela mão e levantando e seguindo caminho, seguindo viagem. E assim tem que ser, né? Eu acho que no Brasil a gente tem tanto talento e você é um dos expoentes ali que eu acompanho e você tem realmente esse diferencial. Então, parabéns pela trajetória. Obrigada. É porque assim, eu fui muito rápido para o ensino, né? Eu produzi durante 2 anos e fui muito rápido para o ensino, mas porque eu tinha uma vontade muito grande de ter liberdade. Então, meu sonho sempre foi ter liberdade. Meu sonho de criança era ser jornalista, tipo aquela moça lá, Glória Maria, e viajar pelo mundo. Como eu não viajei pelo mundo com jornalismo, Deus me colocou na confeitaria e eu viajei o Brasil. Pronto, aí que delícia. Só que eu senti muito que, logo que quando eu comecei na confeitaria e comecei a ensinar, tá dando um ruído. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Falei pra mim. Eu tô te ouvindo. Pra mim, travou aqui nas entradas de pessoa, parou no 5 e ficou. Como que tá aí pra você? Tá tudo... Pra mim, não. Pra mim tem umas pessoinhas aqui que entraram, mas parou no 9. Tá no 9 travado aqui na linha. É porque eu não tô vendo nem comentário, nem nada. Eu preciso que vocês interagem aí com a gente, só pra eu poder saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Então tá bom. Compartilha aí com o pessoal a live pra gente. Pra ajudar. Pra mais pessoas ouvirem o que a gente está conversando aqui. Ei, Genivaldo, tudo bem, seu lindo? Seja bem-vindo. Bom, quando comecei na confeitaria, na produção, e comecei a fazer bolo, eu percebi que as confeiteiras mesmo, locais, elas tinham insegurança de fazer coisas, isso em 2012, tá? Coisas diferentes. Então, se você me pediu alguma coisa diferente, eu não fazia, indicava para outra pessoa. Ela não tinha coragem de se arriscar. E aí eu me arrisquei na pasta americana. Não tinha chantilly do jeito que tem hoje. Com 2 anos de produção na pasta americana, me chamaram para eu poder dar aula. Uma mulher me perguntou se eu ensinava ela, uma cliente me perguntou se eu ensinava ela a fazer, que ela queria fazer o bolo do filho. E ali eu falei assim, então eu acho que dá para eu poder fazer aqui, diminuir minha produção e começar a ensinar. E aí com 2 anos de produção eu comecei esse negócio de ensinar. E aí em 2016 veio o Cone Sugar me convidando para dar aula online. Ali foi o que veio o digital. Então eu fiquei 2 anos na produção, 2 anos ensinando presencialmente aqui em Vitória e depois em 2016 é que eu alavanquei assim mais para a rede digital. E hoje, 10 anos depois,
e nesse caminhar, né, dando aula, vendo confeiteiras produzindo, fazendo, acontecendo, é uma coisa que martela, elas não se veem como profissionais, empresárias, donas de um negócio e que esse negócio pode crescer, pode prosperar, pode ir para o braço educacional. E aí o propósito, né, o coração do quadro Professores de Sucesso é mostrar para elas que todo mundo começou de um lugar. Sim. Os grandes nomes começaram como ela, com um nome pequenininho, até se tornar um grande nome. E aí por isso que eu quero conhecer a sua história, eu quero que você traga isso para elas, para inspirar, para dizer na prática a primeira aula, como é que foi, como que você pensou, como que você organizou, para alguém sair daqui hoje e já falar bem assim, vou dar a minha primeira aula, vou montar o meu primeiro curso, entendeu? Sim, até porque a gente, partindo do princípio em que quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente divide o que a gente sabe com o próximo, né, parece que a energia vai se somando e a gente vai também evoluindo e crescendo no que a gente sabe fazer. Mas Ninguém começou ali já sabendo fazer tudo. Eu comecei muito jovem, com 17 anos, 17 para 18, era aquela época que eu estava saindo do colégio, procurando o que ia fazer na faculdade, de repente caí de paraquedas numa confeitaria lá nos anos 90, né? Uma confeitaria que era muito, muito diferente no Brasil, né? Tinha os bolos artísticos, tinha esses bolos decorados, mas a gente, como de internet, era tudo muito, cada um no seu mundinho, né? E por muitos anos eu fui aprendendo sozinho, em livros, buscando, evoluindo, testando coisas, enfim, patinando mesmo e seguindo e crescendo, né? E foi muito difícil, foi muito árduo, né? E foi por muito amor, né? A gente sabe que se a gente não ama o que a gente faz, a gente desiste logo em seguida. não faz. Né? Não faz. Então, além de ser uma profissão que eu buscava para o meu sustento, não era ainda a minha profissão, primeira profissão, né? Eu estava ainda buscando o que eu ia fazer na minha vida. A única certeza que eu tinha é que eu tinha um certo, entre aspas, porque eu não acredito muito nisso, acho que todo mundo tem, mas um dom artístico, né? De saber desenhar, de gostar de consumir arte, de ter curiosidade para estudar a respeito da estética, enfim, fazer desenho no colégio, fazer desenho para todo mundo. Então, essa era a minha facilidade. Então o Luiz vai ser um arquiteto na vida, vai trabalhar com desenho, não sei o quê. Então, a única coisa que me imputava na cabeça, porque eu tinha essa facilidade, era isso, mas não sabia o que eu queria fazer. E aí, enfim, caí nesse mundo nos anos 90, fui me apaixonando pela confeitaria, mesmo assim fui fazer arquitetura, porque naquela época não tinha curso de confeitaria específica, principalmente de pasta americana, né? A gente tinha alguns profissionais no Brasil, no Nordeste principalmente, já tinha até mais do que em São Paulo. Nossa! Um conteúdo de confeiteiras artísticas maior. São Paulo a gente tinha um nicho ali pequeno, 3, 4 confeiteiras famosas que faziam para elite e tudo mais, e era um nicho muito, muito específico. Fora do estado já era uma coisa mais abrangente, não sei, porque talvez as pessoas já estavam buscando mais oportunidades, que faziam, elas desenvolvem. E a gente sabe que no Nordeste a gente tem muitos artistas, né? E muita gente caiu ali no bolo. E desde daquela época eu ouvia muito falar dessas artes do Nordeste, né? Enfim, mas continuei no meu mundo, trabalhando, evoluindo, desenvolvendo, até que comecei a fazer muitas festas legais em São Paulo. Esse barulho, será que vem daqui? Você tá usando algum microfone? Não. Eu tirei o meu, porque costuma dar ruído quando tá com o microfone. Deixa eu pegar meu fone. Pega pra mim meu fone, por favor. E aí vai que com o fone é melhor. Eu tirei o meu por causa disso, porque normalmente quando coloca o microfone dá ruído. Vocês estão ouvindo com ruído? Vocês estão ouvindo bem? Fala aí pra gente. Comenta aqui, ó. A Aline falou: Bem Luiz é inspiração. Sou muito grata pelo carinho e por ser tão incrível. Entrega tanto para quem pede ajuda, indicação e orientação. Massa demais. Massa demais. Eu não consigo ver os comentários. Você me ouve agora?
Melhorou? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Vou resumir bem essa parte, né? Porque é bem longa, são 30 anos de profissão. Mas, enfim, aí fui evoluindo. Eu sou da cidade do interior de São Paulo. Fui para Campinas para estudar. E aí, de Campinas, comecei a trabalhar em São Paulo. E aí, em São Paulo, eu comecei a me tornar mais conhecido nas festas da alta sociedade e tudo mais, junto com o Wagner Bertazzo, que é um confeiteiro que eu comecei a trabalhar junto desde aquela época. Mas sempre no meu mundo, nunca tinha conhecido outro confeiteiro. Tive alguns convites, tipo, locais, assim, Luiz, me ensina a fazer essa flor que você faz. Eu nunca aprendi de outras formas, eu fui lá fazendo do meu jeito, então eu morria de medo de ensinar. Na faculdade, eu já sabia que eu queria fazer bolo, porque nos primeiros anos já eu fazia as maquetes de açúcar, então anos depois eu já sabia que essa profissão ia ser a que eu ia trilhar. Né? Tô tentando fazer o máximo de resumo. E aí, foi para São Paulo, e aí algumas festas, que uma puxava a outra, aquela coisa do boca a boca, e a gente vai crescendo e cada vez mais se desafiando, participando de eventos de decoração de casamento em São Paulo, aquela coisa, tipo degustar, muita gente que é de São Paulo vai saber. Outros eventos de famosos também, a gente fez o bolo da Sandy, e aí, enfim, nem vou me lembrar mais de tantas festas de famosos daquela época. Quando eu assisti o seu podcast, aí você falou que fez o bolo da Sandy, eu falei, era fã da Sandy. Pois é, eu também sou até hoje, eu fui no show agora de 2019. Eu sou fã dela, cara. E ela é campineira, né? Então por a facilidade de ter o acesso ali com ela, né? Naquela época poucas pessoas faziam e a gente fez. E aí a gente fez as festas dela desde os 15 anos até os 25, por aí. Todo ano a gente fazia da família e tudo mais. Enfim, aí é aquela coisa, boca a boca, um puxa do outro, as grandes festas do interior, e aí estava ali confortável, entre aspas, no meu mundo fazendo bolo. Mas a minha profissão naquela época não era uma profissão, por exemplo, quando eu saía do meu trabalho, eu não era outro mundo naquela época. Eu não saía, tipo, as pessoas não me conheciam como o Luiz que fazia bolo, era o Luiz, né? Então eu não tinha esse subtítulo de confeiteiro, né? E até que veio o Instagram, né? E aí a gente começa a conhecer o universo de todo mundo, né? Um pouco antes do Instagram veio o Buddy Valastro, né? Que já democratizou a confeitaria. Eu acho que é ele que deu ele foi uma das principais pessoas que deu esse empurrão mesmo para que as pessoas pensassem, não, eu também quero fazer isso, eu também posso fazer isso. Então, muita gente, falando dessa região do Sudeste, considerava a confeitaria artística como algo de luxo, de elite, e quando o Buddy começa a passar na TV e tal, todo mundo vê que todo mundo pode Podia ser uma coisa, uma profissão, né? Poderia ser uma profissão que até então era a avó que fazia bolo para a família ou aqueles grandes confeiteiros como vocês dessa época que faziam os grandes bolos cerimoniais. E aí eu entrei justamente ali em 2012 que eu cheguei de Portugal. E aí Vitória era assim, ou tinha aqueles grandes nomes que faziam os bolos para os cerimoniais, ou tinha a tia do bairro que fazia o bolo com papel de arroz em cima, só. Que era os comuns de aniversário, né? Tanto isso aí. Virou vintage hoje, o bolo do começo dos anos 2000, todo mundo quer de volta, então virou até moda de novo. E realmente, aí foi evoluindo, as pessoas começaram a perceber, não, eu não tenho tanto dinheiro para comprar um bolo muito caro, mas eu quero um bolo decorado. E aí que vieram todas as confeiteiras e começaram a se arriscar na confeitaria, aí surgiram alguns cursos, a gente tem alguns expoentes, como a Ana Salinas também, que começou a dar aula, né? Então, aí a gente começou a ter mais acessibilidade. E as grandes empresas também que começaram a apostar na confeitaria brasileira, né? Mixar, Color, enfim, várias empresas que começaram a desenvolver produtos para o Brasil, porque até então, ou você produzia a sua própria pasta, ou a sua ferramenta, você pegava uma ferramenta de material de construção, de pedreiro, de dentista, de ateliê de arte, de pintar quadros, essas coisas, mas não tinha para confeitaria no Brasil, né? Então o acesso era muito difícil, isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás.
E o Brasil, eu percebo que, como tem esse celeiro de grandes talentos, cresceu muito rápido na confeitaria, né? E como você mesmo falou, tem muitos confeiteiros que estão aí no mercado há 20, 30, 15 anos, que não têm coragem, às vezes, de passar para frente o ensinamento. E eu era essa pessoa, eu jamais me imaginei professor, mas jamais me imaginei, meu Deus, eu sou tímido, eu faço meu bolo aqui entre 4 paredes, parece que eu estou cometendo um crime, não sei o quê. E assim, tudo que eu sabia fazer era o que eu fui desenvolvendo junto com o Wagner, que a gente trabalhava junto. E livro, revista, a faculdade me ajudou muito, né, para ter esse olhar da estética, né? Da história da arte, da arquitetura. Então, eu evolui muito já na época da faculdade, né, que foi entre 2001 e 2005, mais ou menos. Mas ainda no meu mundo, ainda aquele mundo que não era digital, um mundo totalmente, né, cada região tinha seu universo. Até que quando o Buddy veio, aí você começa a ver muita gente comentando, aí essa época de internet, de Orkut, você começa a perceber que tem muita gente que pensa igual a você, que é tão apaixonado quanto você pela confeitaria. E aí que eu comecei a postar meus trabalhos. Eu tinha postado uma foto de bolo, e até uma frase que eu achei engraçada, que eu pensava igual. Até esses dias eu estava vendo uma entrevista da Isabela Suplicy. Ela falava, gente, eu nem fotografava meus bolos porque eu não queria mostrar para os outros, para ninguém copiar. E lá a gente tem um pouco meio que essa política. Gente, a gente fotografava pra gente, a noiva vinha no ateliê, no escritório para ver a foto, mas a gente ou desenhava, mas a gente não divulgava nada justamente para ninguém copiar. Então, a concorrência, para não ter concorrência. Para não ter concorrência. Porque nessa época, e eu lembro desse nome, que realmente assim, tinha até muito. Era tipo assim, era um mundo fechado. Da Suplicy era um mundo fechado, ninguém sabia quais eram as técnicas, ninguém sabia nada, ninguém podia saber de nada, nem foto, nem nada. Você só viu que saiu essa coisa. Então, essa coisa de ensinar, por isso que é um tabu, né? É igual o tabu de pasta americana não é boa para comer, é o mesmo. O tabu de ensinar é esse, tem o primeiro tabu de que eu vou ter concorrência na minha cidade se eu ensinar, então eu vou arrumar concorrente. Eu tenho até uma professora que está aqui, que é a Rosângela, e ela está na minha mentoria, e o primeiro pensamento dela foi esse: mas Lu, eu moro no interior do estado, eu vou arrumar concorrente para minha cabeça. Ela pode até confirmar isso. E o outro tabu é o título professor. É um título de peso, é um nome de peso, né? Porque professor é uma autoridade, a gente vem da escola, professor. E aí só da pessoa imaginar que alguém vai chamar ela de professor, ela fala, não sou professor não. Então ela já rejeita, né, aquilo ali. É muito louco. Eu confesso, eu tinha um certo medo, o medo pela insegurança, realmente. Porque uma coisa é você fazer no seu, sabe, você se virar ali nos 30, deu errado, você refaz. Você vai certo. E no final dá tudo certo. Mas é a sua forma de fazer. Aí você fica pensando, será que o meu jeito de fazer é o jeito correto? E não existe o jeito correto, existe o jeito que cada um se adapta. O seu jeito. O meu jeito, o seu jeito, o jeito da Isabela, enfim. Então, até então eu não pensava em dar aula, os poucos convites eu já dava esse pavor. Não tinha tanto essa coisa da concorrência, porque eu sabia que realmente era um produto que tinha poucas pessoas no mercado que produziam. Então tem muito mais gente que quer comprar o produto do que tem gente fazendo. Tanto é que o bolo decorado é um bolo de alto valor, que você investe, né? Então, se você tem um produto de qualidade, um produto artesanal diferenciado, você consegue até cobrar. E isso, ao longo do tempo, você criando a autoridade. Né? Aí, beleza. Comecei a postar minhas fotinhas lá no Instagram, né, 2015. Aí veio o primeiro Batalha dos Confeiteiros no Brasil. Falei, gente do céu, quem é esse povo que está surgindo? Conhecia Chico Zinec por algumas peças de revista, e conhecia a Tati Benazzi também, que fazia algumas coisas com o Chico. Do resto eu não conhecia mais ninguém. E do Brasil inteiro, não conhecia ninguém. Era só ou Isabela, tinha a Nininha Sigrice de São Paulo, tinha algumas do Nordeste, como eu falei, e do Rio de Janeiro. Também alguns nomes que eu conhecia, mas eu nunca tive contato com essas pessoas. Eram universos diferentes. Aí, beleza, assisti o programa, falei, gente, mas eu também sei fazer isso. Se eu tivesse lá, eu queria ver que melhor. E aí comecei a entender que existe um universo no Brasil de apaixonados pela confeitaria, né? Então, eu comecei a não ficar só 8
sei lá, 5, 8 horas por dia pensando em trabalho, depois eu saía e ia para a faculdade, eu ia para fazer minhas coisas, eu tenho os hobbies, né? Eu sou super nerd, gosto de quadrinho, de bonecos, super-heróis e tal. E eu sou apaixonado pelo He-Man, eu tô assim surtado, porque surgiu, saiu o trailer agora do filme, então... Verdade. Aí, exato. Então, a minha vida era uma porcentagem em confeitaria e uma porcentagem de vida privada, vivendo. Aí chegou esse programa, já aí até o Edu, né, meu marido, e aí ele, não, você precisa aparecer, pelo amor de Deus, você é um talento, você não pode ficar escondido. E assim, como eu trabalho até hoje com o Wagner, quem aparecia nas razões sociais era o Wagner, e não eu ficava no backstage, então ninguém sabia quem era o Luiz, não aparecia em lugar nenhum. Né? E aí, de repente, comecei a postar minhas fotinhas e fui chamado ali pela produção para participar do segundo Batalha. Aí tremi na base, morrendo de medo, não, pelo amor de Deus, eu não aparecer na televisão, eu não consigo. Eu sou gago, eu era mais gago do que eu sou. Eu sou gago, eu não consigo me expressar, eu tenho TDAH, eu nem sabia que era TDAH naquela época, mas eu tenho essa coisa na cabeça, eu não consigo raciocinar e uma frase e tal. Aí até que aí mandei, eles me chamaram, tal, mandei o questionário, mas daí não rolou o programa, em 2016. 2017 chamaram de novo, aí rolou o programa, aí foi com a cara e a coragem. Eles pediram para fazer um vídeo de 1 minuto. Eu levei 3 dias para fazer o vídeo de 1 minuto, porque eu não conseguia gravar, eu tinha pavor de câmera, sabe? Então eu sabia já fazer modelagem, já sabia fazer o bolo de pasta americana, dominava todos os recheios, já fazia de tudo na confeitaria. Muito bolo de casamento, mas na hora de aparecer na câmera, na hora de falar da minha pessoa, era um monstro que surgia, sabe? Fechava, eu falei, gente, eu sou um impostor, eu não sei fazer nada, imagina como que eu vou me apresentar, me vender, imagina eu na televisão, um monte de câmera, eu vou travar, jamais. Mas, enfim, aí não dava certo eu fazer um vídeo, eu no celular, a gente tentava com câmera, não conseguia. Aí chamamos um amigo que tinha câmera para dirigir, também não rolou com ele. Aí a gente juntou uns pedaços e mandou. Beleza. Aí fui chamado. Cheguei no programa, isso foi acho que em agosto. O programa começou a ser gravado em setembro. Exato. Só que aí eu tava com muita festa naquela época, eu tava com uma produção gigantesca, segundo semestre, muitos bolos, e era uma época que a gente fazia mais bolos em andares, era difícil fazer maquete. A gente tinha as maquetes, mas a maioria dos bolos era tudo bolo comestível com andares verdadeiros. E não podia deixar nada muito tempo pronto, né? Então você tinha que fazer meio que na hora. Então eu corri, porque quando eles me chamaram, tinha 2 semanas para organizar tudo, antes deles baterem o martelo que eu ia mesmo. E aí eles me falaram, olha, você tem que fazer isso, você tem que escrever tantas receitas, você tem que, enfim, fazer algumas coisas lá. E aí eu tive que correr para deixar minha produção pronta, a modelagem pronta, a flor pronta, 1000 coisas prontas para a produção finalizar. E aí, com essa correria, eu fiquei muito doente. Aí eu cheguei no programa acabado, sem voz, com uma tosse horrível, e era 1 mês de internação lá, de clausura. E aí, beleza, fui com a cara e a coragem, sem saber de nada, cansado, exausto. Aí, a primeira pessoa que eu encontro, o Igor, que está em Portugal hoje, um grande professor, não sabia quem era, mas achei ótimo, se eu não conhecesse ninguém, para mim era maravilhoso, porque eu não ia saber do potencial de cada um, e eu ia falar, putz, vou ficar com medo desse cara. Então, ele também estava todo acuado lá, morrendo de medo, e a gente chegou, e a gente foi entrando, aí a segunda pessoa foi Tati Benazzi, aí gelou, né? Meu Deus, a rainha dos esculpidos, e não sei o que, já estava famosa. Enfim, aconteceu o programa, no final, resumo da ópera, eu fui para a final, sem cogitar, eu achava que eu ia sair na primeira, sem pretensão nenhuma. Falei, gente, eu vou ficar 2 semanas no máximo, 2 programas, tá bom, tomara que eu não saia na primeira. Enfim, foi o que todo mundo viu nos episódios, foi muito legal, a maior experiência da minha vida. Então, o que eu quero dizer agora pra gente meio que fechar essa parte? O programa, quando eu fui pro programa, eu tava com 20, foi em 2017, eu tava com 20 anos de profissão já quase, 19 anos de profissão. Até então, eu tinha um nível de acabamento dos meus trabalhos, eu tinha um nível
de conhecimento e tinha um nível do quanto eu era capaz de fazer as coisas. E mesmo assim, já tinha uma grande clientela, já tinha segurança no que eu fazia, mas eu tinha um nível X. Um mês de programa, eu evolui tanto, mas tanto, mas tanto, convivendo com outros confeiteiros, com outras expertises e com outras inseguranças também, porque todo mundo estava morrendo de medo ali. Ao que a gente fala que a nossa edição não deu certo, porque todo mundo com medo se juntou, então todo mundo unido contra o Buddy, porque o Buddy queria acabar com a gente. E a gente não, a gente se juntou, a gente tem que se matar, mas a gente vai entregar o trabalho. Então, isso foi sabe, eu aprendi a abrir pasta de outra forma, eu aprendi outras receitas, eu aprendi outro tipo de pintura, enfim, 1000 coisas ali. Então, eu falo que ali foi uma grande faculdade para mim, né? E a gente começou a gente fala que essa união que a gente tinha nas equipes, a gente não construía bolos, a gente construía megazords, porque era um pouquinho de cada confeiteiro ali, então tinha o estilo de cada um. Então, pra gente, pra mim, pra nossa turma, tem uma sensação muito especial de fazer aquele trabalho em conjunto. E foi aí que me deu um start e até fiquei viciado nisso, porque hoje a coisa que eu mais amo é trabalhar junto com outros profissionais da confeitaria, né? E até então, aí todo mundo falava, alguns professores já, Vini Costa, que já dava aula de pintura. Ah, Luiz, você vai dar aula, você vai agora viajar o Brasil inteiro. Eu falei, pelo amor de Deus, imagina, não sei o quê. Só que aí quando a gente sai do programa, aí começa a receber os convites, e aí me senti nesse outro lado, que era de ensinar. E realmente comecei a sentir essa necessidade. Poxa, eles viram eu trabalhando, e eles gostaram do que eu faço, da forma como eu trabalho, da minha seriedade ali, da minha concentração. E então eu acho que eu posso passar para frente o meu legado. E aí, naquela época, né, 20 anos de profissão, não sei o quê, não vou fazer bolo o resto da vida, eu preciso ter outras fontes, outras formas de ganhar dinheiro. Tá. Aí a cabeça começa a 1000, né? Então, fui com medo mesmo. Recebi o primeiro convite para dar aula. Dei várias aulas no Nordeste. A primeira aula foi, não digo catastrófica, mas foi uma insegurança tremenda. Assim. Eu não tinha coragem de dar aulas práticas, então eu dava aulas demonstrativas. Aula show, você demonstrava as e as aulas pessoas show, assistiam. exatamente. Foi um nervoso, eu suava, eu tremia, eu gaguejava, mas eu percebia que as pessoas elas estavam ali para aprender e para ver o Luiz que estava no programa. Então, já me dava uma certa segurança no final, depois que eu resolvia tudo. E aí, a partir dessa minha primeira aula, que foi a experiência mesmo, que eu entendi. Não, eu já tenho essa responsabilidade, eu quero passar o legado para frente, eu quero que a nossa profissão seja valorizada no Brasil, porque no exterior é extremamente valorizada. Você tem confeiteiros em Dubai, na Europa toda, que são grandes celebridades mesmo, e são artistas valorizados não só na mídia, mas no seu bairro, na sua cidade, na sua região. São pessoas que são tratadas a pão de ló. É como se fossem doutores. É como se fossem doutores. Sim, e tem todo aquele respeito dos doutores, exatamente. E nos Estados Unidos também, a gente tem muito. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns confeiteiros latinos que moram nos Estados Unidos. Então a gente vê que ali a nossa profissão é muito valorizada. E o Brasil é muito valorizado pelas empresas, mas muitos dos clientes às vezes acabam não valorizando, porque você começa, até porque talvez parta do próprio profissional que não consegue valorizar seu trabalho, e aí começa a cobrar muito barato, e aí você cobra barato, você não tem como, a conta não bate, né? Porque você não consegue comprar um produto de qualidade, e aí você não consegue vender. Então tem toda essa informalidade na confeitaria. E aí a gente vê que aí eu entrei nessa fase um pouquinho antes da pandemia, já começando a dar aula, dei várias aulas, fui evoluindo na prática mesmo, criei meu curso online, criei uma didática para eu, obviamente, ter uma responsabilidade para ensinar, porque não adianta ser, eu sei tudo na minha cabeça, mas vamos lá que vai dar certo. Você precisa de um método, né? A gente precisa, exatamente. Então, isso já na minha primeira aula eu já entendi. Não, gente, eu sei fazer a modelagem, mas para eu passar essa modelagem para o outro, eu não posso falar, faz assim.
tem que ter o passo a passo. Ou seja, numa aula você tem que estudar, você tem que fazer a aula inteira, né? Escrever a aula inteira, até treinar aquela receita para depois repassar para o cliente. Por mais que seja aquela receita aquela receita de pão de ló que você faz a vida toda, geralmente a olho na ateliê, na hora da aula é diferente, porque você tem que ser assertivo na hora de passar, né? E aí eu fui entendendo que, observando também outros professores, a gente tem vários estilos, né, de professores na confeitaria e todos são muito válidos, mas o que servia para mim era assim: como eu trabalhava muito com produção, eu preciso ensinar coisas que sejam práticas para o dia a dia e que a pessoa possa usar aquilo como algo coringa e possa criar livremente. Não fique amarrada só naquele estilo, ou naquela modelagem, ou naquelas receitas e tudo mais. E aí, ao longo desses anos, fui adquirindo essas experiências e também uma outra coisa que, como eu falei, no programa me deu outro olhar, que é trocar experiência com outros profissionais. Mesmo que essa pessoa compre seu curso, ela tem uma bagagem. E você conversando com ela, ela vai te passar o ponto de vista dela e você vai passar o seu, então você vai fazer esse network e vai ter essa troca. Eu acho que mais do que você estar na frente como professor e os seus alunos na sua frente, é você estar num círculo e todos debaterem sobre aquele assunto. É mais importante do que no final da aula você levar o seu bolo pronto para casa, às vezes. Às vezes o bolo não precisa ficar lá lindo para tirar a foto, mas você precisa deschavar tudo, sabe? Destrinchar todos os detalhes, todas as dúvidas. Então, a técnica você pode ter feito ali, mas você não finalizou no bolo porque não deu tempo, porque a gente estava debruçando em cima. Uma outra coisa que me fez entender isso também, uma das minhas primeiras aulas práticas, que foi no Recife, era uma aula de pintura com cobrir-bolo e quina, e tinha umas modelagens pequenininhas, mais simples. Era pintura do Mickey. E aí tinham, acho que 15 alunas, e tinham alguns alunos também. E aí, eu nunca tinha dado aula prática, aí todo mundo lá, bonitinho, eu já tinha treinado, feito o meu, bom, vou ensinar isso, acho que vão ser umas 6 horas aqui de aula e tal. Perfeito, um bolo de um andar só, super, super fácil, entre aspas, fácil. Na sua cabeça. Na minha cabeça, era uma pinturinha do Mickey super básica. Aí eu vendi como, não, qualquer pessoa pode fazer. Gente, não é qualquer pessoa que pode fazer. Assim, qualquer pessoa pode fazer, mas você precisa, cada pessoa tem um jeito de fazer. Um jeito de fazer, e você precisa ter ser afiado para ensinar para cada cabecinha. E aí eu fiquei tão nervoso, assim, quando a gente começou a arriscar a pasta para fazer o decalque e tal, e aí o tempo começava a passar, a gente não evoluía. Eu falei, meu Deus do céu. Aí aconteceu uma coisa que eu fazia na época da escola, na aula de educação artística. Todo mundo queria fazer, na época do desenho livre, as pessoas já se acostumavam e começavam a colocar o caderno de desenho em cima da minha carteira para eu fazer um rabisco para elas terminarem o desenho. Aí eu comecei a fazer isso para eles. Gente, você faz assim, e aí eles terminavam. Aí eu acabei fazendo o decalque de quase todo mundo, comecei a fazer na pele do Mickey de quase todo mundo, aí no final eu fiz, sei lá, uns 15 bolos sozinho. E todo mundo, o que é o super errado, porque eu falei, gente, como que eu vou fazer uma foto no final, os Mickeys estão todos feios? E não é assim que funciona. Ou seja, foi na prática que eu fui aprendendo, né? E aí, todo mundo já feliz com os seus Mickeys lindos, mas eu que fiz no final. Algumas pessoas, não todas, obviamente, né? Eu lembro da Rosinha, se a Rosinha ver essa live um dia, essa nossa bate-papo, ela vai lembrar. A Rosinha foi uma das primeiras que terminou e começou a ajudar outro pessoal. Mas... Ou seja, eu não estava preparado para dar essa aula, né? Eu teria que ter, né? Mas você vê que a gente se prepara fazendo. Isso. Não tem outra forma da gente se preparar. A gente se prepara fazendo. Eu até falo para as professoras, né, que vão começar. Eu não vou colocar uma pessoa que está começando a dar aula para um grupo com 5 pessoas ou com 10 pessoas. No seu caso, você era um artista, as pessoas viram pela televisão, abriu a boca, vou dar curso, a turma vai encher, tem uma demanda de pessoas querendo. Agora, vamos pôr a confeiteira que já está ali 10, 15 anos no mercado, nunca deu aula. De forma nenhuma eu vou colocar ela para dar aula para 5 pessoas.
ela vai dar aula para uma única pessoa. E essa pessoa, ela vai se conhecer como professora, ela vai entender a didática, vai entender o tempo, vai entender como que o aluno pensa. Aí depois ela dá de novo para uma única pessoa. Então ela vai dar para uma pessoa pelo menos umas 6 vezes. De um em um, porque ela vai se desenvolvendo como professora, vai desenvolvendo a habilidade dela de técnica e vai desenvolvendo a metodologia. Quando ela chegar na 7ª aluna, né, que ela vai chegar lá no número 7, que é o número da perfeição, cara, ela já é uma outra professora. Exato, até porque você começa a sentir segurança e você entende agora, bom, eu sei fazer, eu levo, sei lá, 1 hora, mas eu sei que o aluno vai levar pelo menos 2 horas. Então você já começa a fazer a conta na sua cabeça, então olha, eu consigo dar essa aula em tanto tempo, com tantas pessoas, e aí é gradativamente, realmente. Exatamente. Então, e mesmo assim, mesmo essas 7, quando ela pegar um grupo com 4, não, agora eu já tô boa, já se sente segura, eu vou pegar 4. Ela vai ter o mesmo problema quando ela pegou uma. Porque agora ela tem a primeira turma com 4. Com 4. Então, eu acho que tudo é no campo. Enquanto a pessoa ficar nessa insegurança de que eu não posso ensinar, porque eu não tenho a técnica, eu não tenho a habilidade, é lógico, hoje a gente tem caminhos para se construir. A gente desenha o método, a gente desenha a técnica, a gente desenvolve o profissional para fazer. Tem caminhos hoje para fazer. Antigamente, lá atrás, não tinha. Você fez na raça, na coragem, com aquilo que você sabia. Mesmo assim, no campo, não tem outro caminho para você. É igual fazer bolo. Você vai treinar bolo na faculdade só escrevendo sobre a receita? Não, amiga, você vai ter que colocar a batedeira, você vai ter que colocar o açúcar, você vai ter que colocar o trigo, você vai colocar o leite, você vai ter que fazer o bolo, vai dar merda no bolo, vai dar ruim, vai solar, vai ficar não sei o que, não vai dar ruim, e tá tudo bem, é o primeiro. Você aprendeu aonde? No campo. É como tudo na nossa vida, né, Lu? Exatamente, e a gente também tem que tirar essa mania de perfeição, porque mesmo a gente com tantos anos de profissão, também pode errar. O forno deu errado, tem um dia que você está desconcentrado, regou demais o bolo, e aí o cliente liga, Luiz, meu bolo está vazando, o que eu faço? É um perrengue, é um desespero, né? Por mais que a gente tenha, né, a habilidade, a experiência, e o que eu sempre falo, o professor, ele não tem que se mostrar como o perfeito. Não. Por isso que eu sempre falo, que eu falei no começo para você, a gente tem que sentar todo mundo junto e vai discutir aquele método, e aí a gente vai entender a melhor forma de trabalhar com aquilo, né? Por exemplo, agora que está na moda é o papel arroz. Tem várias técnicas do papel ali que está todo mundo dando as aulas. Parece fácil às vezes, mas eu acho que muitas das vezes a pessoa que aprendeu recentemente, ela também está maturando essa técnica, né? Então, como que você vai conseguir transferir pro aluno quando der errado? Então, eu acho que o aluno tem que entender, meu professor vai estar disponível para mim, ele também está evoluindo com aquela técnica, vou colar com ele e a gente vai aprender junto. Então, não ter medo, não é o professor está inatingível e você não tem que ter, você não tem que estar tão perfeito para dar aula. Por isso que eu falo, quando eu comecei, eu tinha a minha segurança para vender um grupo do cliente. Eu sabia que ele ia sair de qualquer forma, mas eu tinha zero segurança para ensinar, para passar para frente. Fui aprendendo que eu não preciso ser perfeito para isso. E quando a gente passa essa confiança para o aluno vai entender também que ele também não precisa ser o profissional perfeito. Ele precisa aprender a se virar quando der algum problema. E uma coisa que eu acho mais lindo assim, de ser professor, de ensinar, é que a gente vai estar sempre com o copo vazio. Sim. Sempre. A gente vai estar sempre aprendendo. Com todos que passam na nossa vida. Então, seja eu com você, eu vou sair dessa live assim, com o meu conhecimento rico. Por isso que eu amo essas coisas de fazer entrevista com os top, assim, porque, cara, você aprende tanto, tanto. E se as pessoas se colocarem na cadeira de aluno, até que Jesus volte para elas, não tem como, assim, dar errado. Não tem como dar errado. Porque a gente tem a tendência a se colocar como a boa, aquela que já tá top. E quando a gente se coloca na cadeira, por isso que eu amo network, por isso que eu amo essa coisa de... uma das coisas que eu falei até com a Jaqueline do Cone Sugar, cara, meu coração queima para
que os profissionais da confeitaria sejam tipo esses caras que fazem o Mastermind, Pablo Marçal, J. Érico Rocha, essa galera grandona assim, sabe? Que eles estão tudo ali bolando o que está acontecendo com o marketing no Brasil. Porra, por que na confeitaria a gente não tem isso, meu? E sendo que, sabe? Esses profissionais, eles também estão evoluindo, porque toda hora não é uma coisa fechada. Eles têm, por exemplo, o Flávio Augusto, eles têm o grande ecossistema deles lá, onde eles trocam o que o mundo, o que as pessoas precisam, e normalmente as cabeças pequenas acham só que é sobre dinheiro. Cara, e não é sobre mentalidade, é sobre expansão, porque se eles chegaram onde eles chegaram, existe um caminho para todo mundo chegar. E o que eu faço hoje, e com o grupo, né, das confeiteiras, das professoras que estão comigo hoje, é isso, é um grupo que tem 30, 40 mulheres. Cara, se uma conseguiu, as outras não conseguiram, porque o caminho é o mesmo. E são todas professoras, não são concorrentes umas das outras. Eu estou começando, eu estou na primeira série agora como professora, eu vou para a segunda, eu vou para a terceira, eu vou para a quarta, eu vou para a quinta. E funcionou, essa estratégia que eu fiz deu certo, testa aí no seu negócio. Olha aqui que eu estou fazendo com as minhas alunas, elas estão aplicando e está dando certo. Essa mentalidade de crescer num todo. Porque uma das coisas que eu acho que mais me revolta é as próprias confeiteiras, quando vê, por exemplo, uma publi de um bolo que um confeiteiro fez que custou 55 mil. E elas caem matando porque pagou 55 mil. Como assim? Mano, se o cara cobrou R$1.000 na fatia, é porque ele pode. Se você não pode, vai aprender, miserável, para você cobrar também. Exato, minha amiga, olha que marketing maravilhoso pro nosso trabalho. Pro nosso trabalho, exato. Pagou 50 mil no bolo do famoso, gente, se eu cobrar 5, pra mim já vai estar muito bem pago. E eu vou crescer. Não, e outra, se existe um caminho, se ele chegou lá e ele vende por 55 mil, cara, existe um caminho pra confeitaria aqui. E eu quero esse caminho. E é essa visão que eu quero muito, assim, eu oro todos os dias, eu quero muito que... Eu fiz um vídeo esses dias porque teve um bolo que viralizou de R$1.000 do casamento e as confeiteiras caíram matando no meu comentário porque a mulher cobrou R$1.000 e a pessoa falou assim, ela quer lacrar e não sei o que. Aí eu peguei, fiz um vídeo mostrando ali como que a própria classe se desvaloriza quem cobra bem para ela poder, tipo assim, ficar por cima, porque se eu não posso cobrar R$1.000, ela também não vai poder não, vou meter o pau. E eu acho que minha maior missão mesmo é trazer essa mentalidade, cara. Fazer bolo não é você fazer dinheiro para comprar absorvente. Fazer bolo é uma profissão e a gente precisa subir a categoria da nossa profissão, como a Natália Beauty fez com a profissão da sobrancelha, que a sobrancelha é só R$50. Não, minha amiga, é R$12.000 com ela, tá, querida? Exato. Então, assim, é isso que eu mais busco. Quando eu convido vocês para vir para o quadro, né, eu falo sobre isso, subir a nossa categoria. É o que vocês fizeram com a Cake Awards, né? É elevar o nível, fazer com que essas mulheres queiram participar, queiram fazer um trabalho não só para o cliente final ver um trabalho perfeito, mas elas poderem falar, um dia eu vou estar lá recebendo meu troféu, um dia eu vou lá buscar, entende? Você entregar um trabalho de excelência e você assumir um papel de autoridade. Então, por exemplo, muitas pessoas que chegam até mim, elas confiam no meu trabalho e elas querem o bolo do Luiz. Por exemplo, eu fiz um bolo agora no interior do Ceará, a pessoa veio me buscar em São Paulo. Não, Luiz, eu quero o seu bolo, eu quero o seu olhar. Eu falei, não, mas temos confeiteiros bons também em Fortaleza. Não, mas olha, vamos lá, isso aqui eu quero o seu. Fizemos o contrato e eu viajei para lá e fui. Ou seja, né, então, quando você cria uma confiança, o cliente vai confiar em você. Então, quando a gente fala que uma pessoa cobrou 50 mil num bolo, 100 mil reais num bolo, gente, é uma propaganda tão indireta para nós, e na verdade, tão direta para nós, né, que a gente também pode, obviamente que não vai cobrar 50 mil, porque ali é uma grife. Né, existe todo um preparo por trás. Tem um nome por trás da marca. Exatamente. Mas a pessoa vai entender que também não vai, um bolo não vai custar R$180, R$200, é um bolo de 1.000 para cima.
né? Então, a gente consegue cobrar, tendo lá o top de 100 mil, os bolos mais comerciais, a gente consegue cobrar num valor que seja viável para você pagar seus custos, pagar tua produção e ter lucro, né? Mas quem é que diz que ela não vai ser a próxima grife dos bolos? Pois é. Quem é que diz? Exatamente. A gente tem tantos talentos, a gente tem o Brasil inteiro com pessoas, como você mesmo falou, que trabalham há anos, mas que não tem coragem de aparecer. Né? E hoje, né, nessa fase das redes sociais, hoje, não só o confeiteiro, mas todas as profissões, a gente precisa saber se vender, a gente precisa aparecer, a gente precisa falar sobre o nosso métier, o nosso nicho. Então, quem não aparece não é visto. E o cliente vai ver muito quem está se posicionando no mercado, como professor, como alguém que está participando de um concurso, de uma exposição de bolos, quem está viajando para outros lugares para fazer networking. Eu confio naquela confeiteira porque ela está lá evoluindo, ela está correndo atrás. Nossa, ela lançou um recheio novo, estou doido para provar. Ela está aprendendo, ela está fazendo um curso com fulano de tal lá, ela viajou daqui para lá para fazer um curso. Só que às vezes ela também não mostra isso, e ela precisa vir para a rede social, ela precisa se posicionar na rede social, ela precisa fazer vídeo, ela precisa falar, e não só postar a foto do bolo finalizado. Então, e agora 2026, eu não sei se você está sentindo, mas 2026 é o ano onde que vai separar joio do trigo, porque ou você tá com a sua cara aqui na internet, ou você tá fora do jogo. Antigamente, até 2025, o jogo era ponto com ou ponto fora. Ou você tá na internet, ou você não tá. Agora não, amiga. Agora, ou você tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, você tá completamente fora desse jogo. Porque os clientes estão procurando aqui. Eles estão olhando a experiência de outros clientes com você. E o investimento para as festas hoje está maior, né? Porque a gente passou por uma pandemia, óbvio, faz 6 anos já, parece muito tempo, mas a pandemia ela moldou um estilo de festas pequenas, de pequenas reuniões, então tudo ficou meio que pequeno. Muita gente também se lançou na pandemia, acho muito legal isso, né? Para complementar a renda, não perdeu o emprego, eu achei muito bom. A gente tem até pessoas que ganharam o troféu Cake Awards fazendo bolos de creme, que começou logo na pandemia. Talento puro, maravilhoso. Só que agora, né, o brasileiro ama festa, e as festas estão começando a ficar gigantescas, e o mercado de festa está gigantesco. Então, a sua produção, que você vendia, sei lá, 1.000 doces e um bolo de 10 quilos para uma festinha de 100 pessoas, agora é uma festa de 300, 500, até 1.000 pessoas. Então, se você não se adaptar para atender esse tipo de público, você vai ficar para trás. Né? E como que se adapta? Né? Obviamente, preparando concursos, ou quem entende, pode até oferecer esses cursos, mas se posicionando nas redes sociais, se posicionando nos eventos, como você mesmo falou do Cake Awards, tem muita gente que não tem coragem de participar do Cake Awards porque acha que se não ganhar o troféu vai perder, e não é isso, gente. O mais importante do Cake Awards é o networking que você faz, é você mostrar o seu trabalho, e é como se fosse um selo do ISO 9001. Um carimbo, é um carimbo, assim, ó. Exatamente. Eu lembro que o ano passado, foi o ano passado? Não, acho que foi um ano antes ainda do ano passado, 2024, eu botei mó fogo na escola lá para elas colocarem a foto. Não, eu não vou colocar, não tenho coragem. Aí um monte colocaram e ganharam o selo da Cake Awards. As mulheres chegavam a chorar quando elas viram a mensagem do Luiz de que o bolo dela estava lá no selo da Cake Awards. Eu achava o máximo, gente. E é tão bom isso, porque isso dá um gás, um ânimo, um gás para as pessoas também evoluírem. Putz, eu não ganhei esse ano, mas deixa eu ver o que eu posso fazer para evoluir, e automaticamente você vai evoluir para competir o ano que vem, mas você vai evoluir também para o seu cliente. Né? Então, tudo é um ganho. Principal para mim, na minha cabeça, eu lá atrás, eu só pensava, vamos supor, eu já não estava na produção de confeitaria mais, né? Então, quando eu pensava em Cake Awards, eu pensava assim, não no prêmio da Cake Awards, eu pensava no meu cliente vendo que eu tava com o carimbo da Cake Awards. Putz, ela tá competindo com um troféu, mano. Então, pra mim, esse era o marketing, sempre fui muito marqueteira, né? Então, pra mim, é estratégia pura. Tudo eu uso estratégia, tudo. Eu falo com as professoras assim, que você vai pra Mara Cakes, não vai? A Mara vai te usar de palco, não vai? Porque ela vai te exibir, vai falar que você tá lá. Usa você, a Mara, como palco. E eu falo isso também no Cake Awards, gente, use o Cake Awards para você se Exato!
Né? Então, por exemplo, né, para a gente ver o quanto isso dá certo. Pessoas que se inscreveram no Cake Awards, pessoas do interior sabe, cidadezinhas pequenas que têm pouco acesso a São Paulo, as cidades grandes que têm as feiras, muitas delas são chamadas para dar entrevista no jornal da cidade, no programa, no jornal regional. Tem gente que virou a celebridade na cidade, no bairro, porque está participando de uma competição, né? Porque foi finalista, ou porque está lá entre o semi, ou porque, né, porque escreveu vários trabalhos. Né? Então, você começa a ver matéria de pessoas que fez um bolo especialmente para o Cake Awards, com um tema específico. Então, tá lá o repórter, sabe, entrevistando. Então, e tem não só isso, na verdade, tem aí pessoas que não chegaram nem na final do Cake Awards, mas que foram para o programa do Bake Off, né, participaram dos programas da Globo, da Ana Maria Braga, do Masterchef. A gente tem o Tunai, que você já entrevistou, que hoje está com mais de 1 milhão de seguidores, surgiu do Cake Awards. A Vivi Cake, que começou com o Cake Awards. Cada um foi buscando... E assim, não é o Cake Awards que fez isso. Foram essas pessoas que deram esse aproveitar a visibilidade para poder falar, cara, ó, tô disponível, tô aqui, me chama, tô aqui. A Vivi, quando ela começou a se vender, ela, sabe, o Cake Awards não é votação popular. Ela inscreveu os trabalhos dela, mas com o público dela, gente, olha meu trabalho, eu tô lá no Cake Awards, torçam por mim, já fez todo o engajamento dela. Ela tinha, sei lá, 30 mil seguidores na época. E aí, de repente, ela não estoura, vira um fenômeno, fez um programa na Itália agora, maravilhosa, sabe? Tsunai, mesma coisa, tava lá no interior do Paraná, super tímido, hoje virou um mega influencer. Então a gente não sabe o dia de amanhã, é só a gente dar o primeiro passo, né? E não é só o Cake Awards, realmente, é qualquer coisa de networking, é você ter acesso a cursos com outros profissionais, viajar para outro estado, para ter sei lá, sentar em outras mesas, né? Sentar em outras mesas. Sabe que eu falei uma coisa com a Tati Fabulosa, né? Isso eu ia falar dela agora. A gente fez a entrevista com a Tati Fabulosa, maravilhosa, sou apaixonada naquela mulher. E aí depois que eu fui no almoço da Tati, a gente sentou e conversou numa call, e uma das coisas que eu falei com ela, que ela puxou muito a orelha da galera que não fez network lá no almoço. E aí eu falei, Tati, a gente precisa conscientizar, as pessoas não sabem o que é network. As confeiteiras, elas sabem de cozinha, touca e barriga no fogão. É isso que elas sabem. Saiu daquele mundo onde é marido e filho, elas não sabem mais como lidar. Tanto que eu tenho pessoas que eu converso no direct, eu converso no WhatsApp, e ela fala, ai, você estava sentada pertinho de mim, eu não tive coragem de chegar para conversar com você. Eu falei, puta que pariu, não é possível que você fez isso. Tipo, parece que morde. Oportunidade de ouro, gente. Pode ser que ali é a virada de página. Até eu acho que às vezes uma palavra, às vezes uma chave, uma fala que você fala muda a vida inteirinha daquela pessoa. Exato. E assim, se não existisse, hoje, né, como você mesmo falou, hoje ou você está dentro ou você está fora. Se não existisse essa oportunidade de estar dentro, beleza. Se fosse lá no começo dos anos 2000, você tinha que garimpar livro, revista importada para tentar evoluir no seu trabalho. Ai, meu Deus, né? Tem um professor aí, que tem o Álvaro, né? O Álvaro Rodrigues, que é um dos grandes professores do Brasil de gastronomia, de confeitaria. Ai, será que eu consigo um dia pagar o curso desse cara lá em São Paulo? Era muito pequenininho, para você conseguir evoluir. Gente, era uma agulha no palheiro. Hoje não, a oportunidade está toda ali, ó, na sua frente. Só falta a coragem, realmente, e esse discernimento. E principalmente também, como a gente estava falando, de dar aula para esses grandes talentos que não têm coragem. Gente, e se não tem coragem porque não sabe do método, Luciana está aqui, ó, com tudo estudado, tudo desdobrado, desenvolvido justamente para você ter essa ferramenta para evoluir. Eu acho isso um absurdo de maravilhoso no Brasil, gente. Assim, ó, uma das coisas que eu acho que eu até comentei isso com você no áudio, né? A gente tem no mercado, né, muitos cursos que ensinam você a criar seus cursos. Hoje o mercado está aí, a internet, marketing digital, tudo vai ensinar. O que me fez vir para frente da internet, porque eu já ensino outras confeiteiras a ensinarem, como eu falei, desde 2018. Então, eu já dou esses passinhos.
Só que eu me posicionei mesmo e fiquei uma bandeira e coloquei o stand na Mara para dizer, ó, a partir de agora vocês têm uma confeiteira que trilhou o caminho que você trilhou, que faz o que você faz, que sabe da sua dor, que é da cozinha, do filho, do marido, da falta de apoio, do medo, da insegurança, de tudo isso que pode te ajudar a montar, sentar com você e montar o seu método para você começar a ensinar. Ponto. Porque quando a gente compra um curso, e eu comprei muitos cursos de marketing digital, sou filhote de marketing digital, sou filhote desses grandes players de curso e mentoria, eu tenho que traduzir tudo para confeitaria. Eu tive que traduzir tudo para confeitaria. E não é fácil, não é simples. A pessoa fala, não, só começa um cursinho assim. O presencial é mais, entre aspas, simples. Por quê? Simples apoiando, né? Como você mesmo. Tem que desenhar o que você faz, colocar um passo a passo. Se você tiver uma pessoa, vai te ajudar, vai te orientar a fazer aquilo. Só que você pega um curso digital, um lançamento online, meu Deus, tem 5 fases. Dentro de cada fase tem 15 etapas. Dentro de cada etapa tem mais 10 coisas. Aí tem grupo de WhatsApp, tem esquentar a audiência, tem não sei quem, tem lead, tem Hotmart, tem página. Aí você vai falando, a pessoa fala, nem quero saber mais, Luciana, não me chama. É um mar de possibilidades, realmente, e é muito difícil. Eu participei disso, tive uma pessoa que lançou meu curso, e realmente é um universo muito difícil o online. Realmente, o presencial tem toda essa questão do nervosismo. O online tem essa trabalheira toda. Tem gente que fala, não, mas é muito mais prático no online porque você atinge mais pessoas. Sim, mas para você produzir um produto de qualidade, você tem que ter... Exatamente, e um começo, sabe, numa ordem que para você não desistir, porque realmente são passos ali essenciais para o sucesso. Né? Uma pessoa que para mim é referência em aulas online, no digital, é a Mel Bertegues, que eu acho que ela é do Pará, não sei se ela foi para Fortaleza. Gente, ela é muito talentosa, ela desenvolve as técnicas e ela consegue atender todas as pessoas tirando dúvidas nas suas aulas. Então, realmente, são pessoas que a gente tem como expoente ali e como usar de inspiração. Né? Se você quer ir para o digital, se você quer ir para o online, se você quer fazer os dois, sazonal, e não quer deixar de também atender sua produção. Por exemplo, o Nelson, ele tem a produção dele e sazonalmente ele faz os cursos. Né? Então, existem várias formas de você abranger o seu negócio com isso. Né? E o ensinar é tão bom, porque quando a gente ensina, parece que a gente aprende mais para a gente mesmo. Né? Então a gente tem mais... É o tal do copo vazio. É o tal do copo vazio. Aí por isso que eu te falei, quando eu fui para o programa, né, em 2017, eu tinha um nível de excelência. Hoje eu tenho outro, porque eu aprendi muito mais com os outros profissionais, sabe? Nunca tinha tido aula. Depois eu fui buscar aprender, fui na raça, com Tati Benazzi, com Léo Vilela, com Chico Zinec, enfim, com muitas pessoas, né, que têm cada um o seu estilo, mas as dores são as mesmas, né? Todo mundo tem os gargalos ali, né? Então, a gente saber que todo mundo também tem suas dificuldades, a gente sabe que a gente não está sozinho, né? E o mais legal também de fazer, mais não, né? Uma das coisas também legais de fazer o networking é que você pode contar com outro profissional. Aí, né, dentro da sua cidade, quando eles falam, meu Deus, mas eu vou agora abrir concorrente para mim, às vezes você não consegue pegar tudo. Você pode passar pro seu cliente, o seu confeiteiro colega. E você vai confiar nele, porque você está indicando uma pessoa de confiança. Então, e se você estiver ensinando, você vai passar para sua aluna, que é aquela que é muito boa, porque eu fiz muito isso. Quando eu tive uma aluna que ela começou a fazer um trabalho tão incrível, que eu indicar, como eu queria sair da produção, né? Porque cada caso é um caso. No meu caso, eu queria sair da produção e ficar só com o ensino. Então, essa aluna minha que chegou, ela fazia um trabalho tão incrível, tão mais bonito do que o meu já, que eu falava para as minhas clientes, não pode confiar de olho fechado, vai ser mais bonito, mais gostoso que o meu. E foi dito e feito, só que logo depois ela também quis começar a ensinar, porque já tinha gente pedindo para ela ensinar. Pois então, aí o exemplo de que, gente, tem para todo mundo. Tem para todo mundo, isso aí, é maravilhoso isso. Maravilhoso. Assim, eu acho que uma das coisas a gente encerrar também não é só o ponto, depois vocês quem está aqui ouvindo, vê se faz sentido para vocês isso. Tá bom, eu vou começar a ensinar, vou me posicionar para ensinar, vou começar a dar aula. Elas esbarram em um lugar. Eu não sei me vender. É verdade isso? Total verdade. Porque, como eu falei, quem está começando vai parar naquela história que eu te falei. Quando eu tive que gravar meu primeiro vídeo, que eu levei 3 dias para gravar um vídeo de 1 minuto para falar que eu era um confeiteiro, comecei e tal.
Gente, eu não Se conseguia. vender, né? Se Meu vender. Deus, eu falava, eu sou um impostor, eu não sei fazer nada. Tipo, mesmo que me gravassem fazendo um bolo, o bolo ia sair de ponta cabeça, ia sair horrível, porque eu tava travadíssimo. Ou seja, era insegurança total. E eu tinha expertise, e eu tinha experiência. Ou seja, precisa começar, precisa treinar, precisa se olhar, né? Você, como você falou, dar aula para uma pessoa só. Ou pode até dar aula para o espelho, que seja. Você tem que entender qual é o Pro seu filho, estilo. pega o filho, né? Pega o filho e ensina pro filho. Ou se chama, se tem alguém para te ajudar na confeitaria, uma pessoa. Eu acho muito legal isso também. Quando a gente cresce num ponto que a gente precisa de funcionários, eu gosto de que os colaboradores sejam inexperientes até, porque eu posso ensinar e fazer do meu, a eles a fazerem do meu jeito. Então, não precisa ter 100% de experiência, não sei o quê, não. Gente, porque tudo é trabalho manual, é um trabalho artístico. Né? A não ser que seja, sei lá, a pessoa tem já uma lanchonete e ela precisa ali dar continuidade para atender os seus clientes. Mas um ateliê, né, é muito exclusivo, é muito detalhe, né? Então, é começar por aí, é começar ensinando o próximo, ensinar o filho, ensinar o irmão e se ver nesse lugar também, né? Porque daqui que eu faço não dá certo, porque para mim foi assim. Tipo, eu não tinha às vezes a paciência de ensinar e daqui que eu faço, eu acabava fazendo, sei lá, toda a peça do funcionário, do colaborador. Então, Igual aconteceu com o Mickey, né? igual aconteceu com o Mickey, né? Então, você tem que ter essa consciência. E aí a gente começa a se ver num outro papel, que não é só o profissional, o confeiteiro, é o professor mesmo. E gente, para mim, não tem coisa mais. Eu fico até arrepiado quando eu penso, eu lembro. Eu recebo muitas mensagens e muita gente, que às vezes eu nem lembro mais o rosto. Oi, professor, que saudades, eu estava na sua aula tal. Gente, quando as pessoas me chamam de professor, eu fico tão lisonjeado, porque, sabe, realmente, eu fico pensando, gente, quando eu era aluno, quando eu era criança no colégio, na faculdade, eu chamava a professora, a tia, a dona tal. Eu entendo, eu acho, um pouco do que elas sentiam, porque realmente, quando você passou aquele ensinamento e a pessoa absorveu o conhecimento, e ela absorveu e ela entendeu, e mesmo que você não fale sobre aquele assunto em específico, mas ela lembra da aula, ela lembra de você, e ela tem essa gratidão, ou seja, ela já não está mais estacionada naquele lugar, ela já evoluiu para um outro lugar, né? Então, eu tenho o maior orgulho de ser chamado de professor. Eu também. E perdi o medo completamente, né? Quando eu saí do batalha, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou falar o quê? Vou gaguejar? Não, hoje mesmo gaguejando, a gente se diverte nas aulas, a gente aprende, como eu falei, a gente aprende junto, né? E o meu intuito é sempre passar algo que seja viável e possível para a pessoa trabalhar com produção, né? Tem quem procure, por exemplo, uma coisa muito específica, beleza, aí a pessoa vai lá numa coisa específica de arte, tipo, vamos ver. Mas como eu sou o confeiteiro raiz e quero que a pessoa entenda de tudo um pouquinho, né? Tem gente até que fala também, mas quem faz de tudo não sabe fazer nada. Eu faço casamento, eu faço infantil, eu faço batizado, eu faço temático, eu faço corporativo, faço de tudo. Foi metendo pé, sabe? Metendo pra curiosidade. E quando eu tô dando as minhas aulas, eu passo essa minha experiência também. E você não pode ter medo e tem que treinar bastante. Né? Daí, com o treinamento, com a prática, você vai ficando cada vez melhor. expert. Sem medo. Ô, Lu, traz para elas, assim, pra gente fechar, eu sei que você tem muita coisa aí para fazer. Qual o recado assim que você deixaria para impulsionar elas que já estão ali? Eu vi que tem até algumas que entraram aqui, que eu recebi uma mensagem no direct dela, eu acho que é a Quero Bolo, se eu não me engano, acho que ela tá aí. Ela falou, você puxou tanto a minha orelha nas lives, você não sabe quem sou eu, você não sabe que você puxou minha orelha, mas você puxou que eu já tô dando aula. Eu falei, é para isso que as lives servem, é para você começar e dar o seu primeiro pé, meter o pé na porta. Então, se você puder deixar um recado para uma única pessoa ouvir, só uma que quer aqui, tipo, começar e não tem coragem ainda de dar esse pontapé, o que você falaria com ela se você estivesse de frente para ela?
Olha, na verdade, eu teria que dar, como eu sou meio lacônico, eu falo muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é justamente isso, é você se ver de um outro lado, é se desafiar e perder o medo. Então, antes, às vezes, de você começar a produzir essas aulas, faça o networking, nas feiras, visite as marcas, né? Por exemplo, dar aula em stand, às vezes, é um bom termômetro, porque às vezes não tem muito aluno ali, mas você está fazendo de uma forma didática, né? Que a pessoa que está ali, ela está passeando, ela não está tão concentrada, uma outra vai se concentrar ali. Então, perca esse medo. Eu acho que quando você começa a circular nesses lugares, né? Onde você é mais uma pessoa só, não é só o centro das atenções, você vai perdendo esse medo, vai perdendo essa casca, sabe? Então, e justamente fazer isso, participar de eventos, ir em palestras com outros confeiteiros. Você não precisa comprar uma coisa específica, mas consuma palestra online, roda de conversas. Eu acho que quanto mais a gente se ver dentro desse universo, desse ambiente, mais a gente vai... É tipo Alcoólicos Anônimos, sei lá, sabe? Você tem um pânico ali, é o que eu costumo dizer, é a força do ambiente. Porque se ela está num ambiente como feira, como palestra, com professores, é como se a cabeça dela começasse a expandir e ela começar a se ver lá. Porque é só questão de tempo, que é o que a gente fala da lei da atração, né? É tudo questão de tempo. Se eu me vi, meu corpo sentiu, eu sou obrigada a chegar. Acabou, não tem como dar errado. Agora, se você não frequenta esse tipo, né? Se a gente não frequenta esse tipo de ambiente, se você fica só aqui atrás da tela, se todo mundo na sua volta falando, não, isso é muito difícil, isso é só para quem tem nome, e realmente você não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem jeito. Eu acho que, né, é o contrário de, por exemplo, a pessoa, não, eu vou começar assim, ó, primeiro eu vou aprender tudo sozinha aqui, eu vou aprender com a Lu, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, mas olha, eu tenho todo método na minha cabeça. Gente, quem disse que isso vai funcionar? Né? A gente não sabe. A gente precisa do outro, sempre. Então a gente parte do princípio que a gente precisa do outro. Né? No caso do professor, precisa do aluno. Então o aluno precisa entender que aquele professor tem credibilidade, não é só anos de experiência. Então você vai ter que participar dessas rodas. Você tem que aparecer, absorver esses conteúdos e as pessoas entenderem quem é a pessoa. A pessoa vai passar a acompanhar e aí pronto, já tem uma sementinha feita, plantada ali, agora você vai trabalhar para evoluir. Né? Aí agora você é uma professora, as pessoas estão sabendo quem eu sou, conhecem meu portfólio, conhecem meu estilo de trabalho. Isso também é uma coisa que eu sempre falo. Gente, não copiem, não é copiar, porque às vezes bolo comercial, bolo mais catálogo, que a gente chama, o cliente quer, a gente faz, mas procure seu estilo, né? E assim, os grandes confeiteiros que a gente sabe que estão escondidinhos às vezes, têm seu estilo próprio, então aposte neles, né? Tipo, a minha flor não é realista, botanicamente correta, mas é uma flor muito legal, tem seu estilo e que funciona muito bem no bolo e que todo mundo ama, faz um sucesso. Então ensine a sua flor. Você não precisa fazer a flor que tem o estilo tal e blá blá blá. Ensina da melhor forma a sua flor com todo o amor do mundo. Né? A sua receita, seu recheio que faz sucesso. Gente, quem compartilha vai receber em dobro. Né? É sobre isso. E uma coisa que eu falo, que eu ouvi hoje e mexeu muito comigo, a gente está sempre sendo puxado. O Luiz está sendo puxado por alguém. Tem alguém puxando o Luiz. Bora, Luiz, bora, Luiz. Tem alguém puxando a Luciana. E aí, a Luciana está puxando alguém. E esse alguém que eu estou puxando está puxando alguém. Nós somos uma eterna corda humana. Sempre um puxando o outro. E se isso não parar, a gente vai chegar na utopia que a gente quer, onde todo mundo vai poder sim ter aquilo que deseja, receber aquilo que deseja. É só a gente não parar. É só a gente continuar, independente. Porque tem dia que você quer mandar tudo para lá, né? Tem dia que você...
E assim, também entender que não é fácil, que o trabalho é muito árduo. E assim, o que a gente às vezes vê na internet, né, nas redes sociais, nos Reels, no TikTok, é um pedacinho da vida de cada pessoa de outros universos, que não é a realidade. A realidade é todo mundo correndo atrás do seu. Né? Muitas das vezes você tendo que vender o almoço para comprar o jantar. E assim, isso é a realidade da maioria dos brasileiros. E a gente também está dentro dessa realidade. Então, a gente não pode se enganar com coisas da internet e aí se concentrar no nosso. E acaba se comparando, né? Acaba vendo aquele mundo perfeito e acaba se comparando. Mas aí entra a confeiteira que chegou, conquistou, fez, aconteceu, mas ela não traz de fato a realidade, que é a dificuldade que é. E a gente precisa estar falando, cara, é difícil, mas não foi fácil para você começar a andar. Você teve que engatinhar primeiro. Você não nasceu e falou. Você teve que primeiro desenvolver a musculatura da boca para você verbalizar. Você teve que aprender o A, E, I, O, U para falar. Então, tudo é aprendizado e a gente precisa entender. É lógico que a internet vai mostrar que é fácil, porque está vendendo aquilo ali para você, está vendendo para suas emoções. Eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, aquilo lá vai dar certo. Olha lá, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. É isso que a internet vai te vender e tá tudo bem. Agora você só tem que entender que você vai ter que passar pelo Vale da Sombra da Morte. Exatamente. E assim, não tá sozinha nessa, tá com todo mundo. Tá com um monte de gente. A gente faz essa corda, mas mais do que a corda, a gente faz uma rede. Então todo mundo segura na mão de todo mundo e a gente vai formando uma grande barreira. Tipo no Avatar, no primeiro, acho que todo mundo segura na mão de todo mundo lá e forma aquela rede de energia maravilhosa. A gente tem que fazer isso na confeitaria. Então, quem tem uma certa voz ali, reconhecimento da confeitaria, eu vejo muita gente, Vanessa Marracha, Cinta Rossini, a Tati que eu já falei, são pessoas que amam tanto que fazem. Quando você vai buscar conhecimento com essas pessoas, ou até um conselho, você é tão preenchido das coisas, e tem muitos, como você, a própria Luciana, então tem muitos profissionais no Brasil que estão ali prontinhos para te encher de energia e de esperança. E é isso, eu acho que a gente precisa agradecer realmente que a nossa profissão no Brasil não é mais considerada aquela profissão que eu tive que complementar a renda, eu vou vender brigadeiro no profissional porque eu não consegui estudar. E não é só isso, gente. Não, eu sou confeiteira porque desde os meus 12 anos, dos meus 10 anos, o meu sonho era fazer bolo igual o Luiz, igual a Luciana, igual o Bud, sabe? Então é uma profissão dos sonhos. Né? E vou lutar para ser o melhor, eu vou lutar para evoluir. Para ter a minha liberdade financeira, para crescer, para ajudar outras pessoas, para deixar um legado, para deixar um nome na terra. Depois que eu for embora, as pessoas vão falar do meu nome. Vai muito além, né? Eu acho que não é só aquilo ali, vai muito além. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até meia-noite. A nossa profissão, só para a gente encerrar, eu acho que a gente tem um privilégio tão legal, né? Porque assim, a maioria das outras profissões, né, as que a pessoa não precisa ficar tanto, né, se vendendo na internet, elas não recebem parabéns todo dia, que todo dia. Então, a gente não, quando a gente posta um trabalho, a gente recebe parabéns. Todo dia. Todo dia. Gente, a quantidade de energia boa que a gente recebe, tem gente que só recebe parabéns no dia do aniversário, a gente não, a gente faz coisas. É um artista recebendo o aplauso do público, então a gente precisa fazer jus a isso, né? Então vamos fazer por merecer. Né? Eu amei essa ideia do aplauso. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente recebe parabéns todos os dias, gente. Olha, a gente recebe nas redes sociais todos os dias. Você posta qualquer coisinha, parabéns, amei, coraçãozinho e tal. E o artista no palco do teatro, o que ele tá? Ele tá lá, ele estudou aquela peça, ele tá lá concentrado, mas o que ele tá buscando? O aplauso no final. Se não tem o aplauso, não tem o choro, não tem a emoção, não valeu o que ele entregou no palco. Verdade. E a gente é a mesma coisa. Quando a gente faz um bolo com todo amor, quando a gente dá uma aula com todo amor, a gente quer aquele reconhecimento. E a gente, na nossa profissão, a gente tem muito isso. A gente precisa aprender a dar valor muito a isso. A dar valor, né? Porque eu acho que é essa que é a chave. É você olhar e valorizar esse lado que as pessoas estão valorizando. Porque muitas confeiteiras olham, não, mas podia ter ficado melhor. Não ficou tão legal assim esse bolo. Eu errei aquilo ali. Nossa, eu acho que não... A gente olha para Mas recebeu parabéns mesmo assim, gente. Então tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. A gente sabe que, fiquei cansado. Poderia ter ficado melhor? Poderia, mas é o próximo.
É o próximo. E que bom que vai ser o próximo, a gente não vai desistir, a gente vai continuar recebendo aplausos, É né? muito massa. Então, gente, é o que eu falo, artista, né? Tem gente que é mais de exatas, tem gente que é mais de humanas. Eu acho que, além de tudo, a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver, a gente precisa de saúde, mas a gente precisa dessa emoção para viver também. Então, isso preenche muito o nosso coração e é um combustível para a gente seguir em frente. Né? Eu Então, acho se que é a o gente melhor valorizar combustível, isso, né? É o se a melhor gente combustível. valoriza isso, a gente vai mais um pouquinho, quando vê, já evoluiu, quando vê a história está sendo contada. Estou aqui com você hoje, super grato por poder falar um pouquinho da minha vida. Toda vez que eu relembro uns detalhes, assim, volta um filme na cabeça, porque não foi fácil, realmente, né? Bolo que caiu, cliente que reclamou da cor do bolo que foi errado, o recheio que desandou, mil coisas. Outra coisa que eu achei muito legal, a Isabela estava dando uma entrevista e perguntaram para ela assim, e aí, né, o que deu de errado? Já deu alguma coisa, algum bolo deu errado? Ela, muitos, eu só não vou contar agora, senão eu vou ficar aqui de eterno. Então eu só vou escrever um livro e vou lançar depois que eu morrer. E realmente, gente, então todo mundo passa por perrengues, né? É verdade. E a luta vai ser diária para levantar. Vai ser todos os dias. Por isso que eu falei que vai ter dia. Eu acho mais engraçado que quando a gente quer desistir por causa dos perrengues. Na época que eu tava fazendo bolo, eu falava, esse é o último bolo que eu vou fazer, não vou trabalhar mais com isso, não quero saber disso, isso que não é pra mim. Aí no final o bolo tá lindo, ai, a cliente, olha! E aí você tá lá morrendo de novo fazendo outro. Já passei por isso várias vezes. Gente, não tô conseguindo mais, meu Deus, não consigo cobrir um bolo. A pasta tá rasgando, o que eu tô... Gente, acontece. E aí, na época de curso, eu pensava também, não quero mais, não vou dar aula mais, chega, não dou conta, não quero. Aí chegava uma mensagem no meu WhatsApp, professora, você mudou minha vida. E nananana, falei, miserável, você tá me ouvindo, né, Deus? Pois vai ter que ser mais uma aula só, então. Mas é exatamente isso. Porque assim, aula. essa troca, às vezes, a gente recebe muita energia, mas a gente também fica muito cansado. E aí, quando a gente termina um curso, a gente está muito exausto. Ou quando a gente vai para um evento de confeitaria, ou enfim, qualquer evento profissional que a gente está ali absorvendo todas as informações e tendo que doar, a gente sai muito esgotado. Mas depois começa a vir os feedbacks e a gente começa a encher de novo, né? E aí começa a encher de novo, e aí aquele cansaço começa a se transformar numa saudade, numa energia. Quando eu estava falando com a Mara esses dias, a única feira da Mara que eu não fui foi a de Recife agora, porque eu fui em todas. E todas eu tive uma mega experiência imersiva. E a cabeça, gente, ela é impressionante. No dia após a feira, eu não consigo sair da cama, eu fico muito esgotado. Mas depois, porque é tanta doação de energia e de amor, que a gente cansa, mas depois vai renovando e como uma fênix mesmo, sabe? Isso mesmo. Meu Deus, o que eu construí, o que eu fiz ali de contatos, o que eu aprendi. E é isso. É muito bom. Eu falo com as meninas assim, as professoras, quando você for dar uma aula para a turma, inclusive eu acho que eu até falei com a Rosane, quando você for dar aula para a turma, 5, 6 alunos, você já pega uma parte do dinheiro, é baratinho, R$150, e já deixa a massagista paga. Verdade. Porque no outro dia você precisa de massagem, amiga. Você precisa de massagem terapêutica. E eu fiz isso, mudou minha vida. Eu parei com esse chororô de que não vou dar mais aula. Porque eu pegava parte dele, pegava R$150, que era R$150 a massagem. Ia pra lá e deitava e recebia aquela massagem. Pronto, voltava tudo pro lugar normal, tava linda, plena, preparando a próxima aula já. E com mais um histórico ali, mais uma aula entregue, mais uma história para contar, mais uma vivência maravilhosa. Gente, então, eu acho que o resumo de tudo é isso. Não tenham medo, tenham essa coragem e sigam em frente. Né? Isso aí. Maravilha! Deixa eu desativar os comentários rapidinho, só para tirar um print bem lindo. Vamos lá, tirar um print. Lu, obrigado, meu querido. Nossa, eu que agradeço de coração. Muito bom, muito bom. Eu ia ficar aqui a noite toda, mas eu fico preocupado com o seu horário, eu fico preocupado com o seu trabalho. Imagina. Com as coisas que você tem para fazer. Eu falo, é só 40 minutos, aí já é 1h20 que passou.
Passou voando, nossa, pra mim, eu ficaria a noite toda. Porque quando fala de um assunto que a gente gosta, né, a gente vai puxando a linha, quando a gente vê, a gente soltou a pipa lá longe. Verdade. Obrigado. Lu, Beijo no seu obrigado coração. Eu espero que vocês que estão aqui tenham gostado. Vai ficar salva a live aqui, vou subir para o YouTube e também vou colocar um resumo de tudo que a gente conversou aqui lá no grupo, tá? Quem tá lá no grupo, para poder vocês pegarem os passo a passo aqui que o Luiz trouxe pra gente. Lu, obrigado, gratidão. Que o Senhor possa abençoar 100 vezes, 1000 vezes mais o seu negócio, a sua empresa, tudo que você colocar as suas mãos, prospere. Tudo, né, que nós colocamos as mãos assim, toque, vire ouro, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, obrigado, tchau. A gente se vê na Mara, em abril. É isso aí. Beijos. Tchau, tchau.